O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deve mandar na segunda-feira à Procuradoria-Geral da República o relatório final do inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado em 2022. É a PGR quem vai dizer se as provas têm consistência ou não para a denúncia. Marina Demore vem conversar com a gente direto de Brasília e traz todas as informações, os detalhes, porque afinal de contas foi uma semana muito movimentada e o que vem pela frente, a próxima semana, deve ser também mais. Muito bom dia, Marina. Isso, Muriel, semana agitada aqui em Brasília, com muita expectativa em relação a esse relatório que foi enviado pela Polícia Federal ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Bom dia para você aí no estúdio, para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, esse relatório conclusivo da PF já está, portanto, nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, que deve fazer uma análise, uma leitura das mais de 800 páginas da investigação e encaminhar o documento para a Procuradoria-Geral da República. E aí caberá ao procurador-geral, Paulo Gonet, fazer as suas conclusões também. Ele deve se debruçar junto com a sua equipe sobre a conclusão dos investigadores. Ao final dessa análise, caberá a ele decidir se denuncia o ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais investigados pelos crimes que foram apontados na investigação da Polícia Federal. Gonet também pode pedir, por exemplo, o arquivamento das investigações ou solicitar mais diligências aos investigadores. Ele tem dito a interlocutores que dificilmente esse processo será concluído ainda nesse ano. A gente lembra que o ex-presidente Jair Bolsonaro já foi denunciado à Procuradoria-Geral da República, né? Os inquéritos da Polícia Federal sobre outros crimes já foram entregues à PGR, mas ainda também não foram devolvidos. O procurador Paulo Gonet ainda não fez essas denúncias que são esperadas. E agora chega, portanto, às mãos dele mais esse processo no âmbito das investigações que apuram uma tentativa de golpe de Estado que incluiu um certo planejamento para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o próprio ministro do STF, Alexandre de Moraes. Nesse inquérito, a Polícia Federal pede o indiciamento de Bolsonaro por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. A expectativa é de que esse oferecimento da denúncia por parte de Gonet, de fato, aconteça, Muriel, mas ainda não há um prazo estabelecido, né? Como ele tem dito a interlocutores, é bem difícil que isso seja concluído ainda nesse ano, até mesmo porque o número de investigados e de indiciados pela PF é muito alto, né? São 37 indiciados além do ex-presidente. Então, todos esses casos vão precisar ser analisados de forma muito cautelosa pelo procurador-geral Paulo Gonet e por toda a sua equipe, viu? Sem dúvida, eu aproveito para te perguntar, porque o Ministério Público, junto com o Tribunal de Contas da União, pediu a suspensão dos salários dos 25 militares indiciados por essa suposta tentativa de golpe. Queria que você detalhasse para a gente, então, essa informação. Muriel, dos indiciados, dos 38 indiciados, contando com o ex-presidente Jair Bolsonaro, 25 são militares e recebem salários da União, né? Por esse motivo, a representação foi assinada pelo subprocurador de Justiça, Lucas Furtado, que entendeu que os militares que são regiamente pagos pelos cofres públicos têm o dever funcional de defender a pátria, a garantia dos poderes constitucionais, a lei e a ordem, mas que se organizaram, segundo o relatório final que foi apresentado pela Polícia Federal e que a gente teve conhecimento na última quinta-feira, para atuar, para cometer para formar uma organização criminosa com o propósito justamente de atentar contra todos os valores democráticos e patrióticos que teriam por missão constitucional de defender. Esse é o que diz o relatório que foi assinado, então, pelo procurador-geral. De acordo com essa representação, o cerne da questão envolve a moralidade pública. Ela vai além do valor que é pago, propriamente dito, a esses militares, que passa, por exemplo, de mais de 8 milhões de reais por ano. O subprocurador também pede para que seja decretada a indisponibilidade de bens desses investigados pela Polícia Federal. Esse valor
tanto dos bens como também dos salários, é apontado pelo subprocurador como valores que foram, por exemplo, gastos pela União para reparar danos causados no 8 de janeiro. Então, seria uma forma também, Muriel, de compensação. Isso tudo está sendo, claro, analisado. A gente segue por aqui acompanhando todos os desdobramentos e consequências em relação a esse indiciamento, portanto, da Polícia Federal, viu? Maravilha. Obrigada, viu, Marina, pelas informações. Qualquer novidade, então, é só nos chamar. A gente vai continuar falando sobre esse assunto agora.